O fim de todas as coisas está próximo. Vocês se desesperam com essa mensagem? Vocês têm medo do fim do mundo? A gente sabe que o mundo, como nós conhecemos, uma hora vai acabar. Nós cristãos, então, nós sabemos disso. Tem pessoas que evitam ler o Apocalipse porque não quer nem saber o que vai acontecer. Eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Amém? Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Graça e paz, sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que vive e que reina para sempre em nossas vidas. Vou trazer uma palavra para a edificação da sua fé no nosso Salvador e único Salvador, Jesus Cristo. Amém? A palavra hoje está na carta, a primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro, no versículo 4, capítulo 7. Começa, a instrução inicial alguns deveres dos crentes uns para com os outros. E ele vai falar aqui sobre a questão do fim de todas as coisas, do fim do mundo como nós conhecemos hoje. Nós sabemos que esse mundo uma hora vai acabar, um dia vai acabar. Tem pessoas que acreditam que vão ser arrebatados, que Jesus vai vir nas nuvens e vai levar todo mundo, enfim. Independente da sequência dos fatos, todos nós temos consciência que esse mundo, como nós conhecemos pelo menos, uma hora vai acabar, vai ter fim. A humanidade em si já caminha para o fim mesmo dela. E muitas pessoas ficam desesperadas em relação a isso, né? E a gente vê naqueles filmes, né? Hollywood aproveita bastante, né? Deixados para trás, 2012. Eu não sei se vocês lembram daquele calendário maia que foi achado, um calendário maia que apontava que o fim do mundo seria em 2012, salvo engano, 2012. E teve aquele... Aí o Hollywood aproveita, né? Faz aquele filme com todas aquelas, né? Todas as forças da natureza, todas abaladas, terremoto, abre tudo, aquela coisa toda. E a gente vê que dentro mesmo da religião, dentro do mundo cristão, várias seitas, vários líderes religiosos tentaram descobrir uma data exata para o fim do mundo. Teve uma religião aí, eu não me lembro qual foi, também se soubesse não iria falar o nome, mas que 3 vezes falou, dia tal, o mundo vai acabar. E todo mundo se vestiu de branco, subiu as montanhas, foi aquela coisa toda. Nada. Segunda vez, nada. Terceira vez ele desistiu, nada de novo. Porque a Bíblia não dá mesmo respaldo pra gente isso, né? Nós não sabemos o dia que vai acontecer o fim do mundo. E aí existem essas coisas. Tem pessoas, teve até seitas assim que foram ao extremo, né, de acontecer assim um suicídio coletivo mesmo. Coisas assim bravas, né, coisas assim completamente fora do que está na Bíblia. O desespero do ser humano, né, de tentar descobrir essa data. Essa data a gente não sabe, a Bíblia não conta. A Bíblia fala de sinais que apontam essa data, o que vai acontecer, o que vai estar acontecendo na sociedade, para a gente mais ou menos ficar percebidos de quando será, de quando vai acontecer esse fato, né? E que vai acontecer. Mas a data precisa, ninguém sabe. Então, se falarem para você vai ser dia tal, ano tal, não sei o quê, não sei. Eu já ouvi falar quando eu era pequena que o mundo ia chegar até 2000. De 2000 não passará. Eu não sei se vocês, na minha época, eu ouvi falar muito disso, né? O mundo vai até o ano 2000. Depois de 2000 acaba. Nós estamos em 2023, Robson. Nós estamos em 2023. Quer dizer, né? Se a gente fosse desesperar com o ano 2000, né? Acabava tudo. Então, a Bíblia não deixa isso claro. Pode ficar tranquilo. Apocalipse, tem gente que não gosta de ler Apocalipse. Gente, o Apocalipse é a nossa redenção. É a vitória de Cristo sobre todas as coisas, é a vitória final, né, de Jesus Cristo. Se vai acontecer na nossa época, Jesus Cristo vai vir nas nuvens, como da forma que eu acredito, e vai levar a sua igreja, e vai primeiro vem a ressuscitação dos mortos, depois a gente, que é a forma que eu acredito, tá? Não acredito num arrebatamento meio que secreto, né? Eu não acredito,
Eu acredito que Jesus vai vir na nuvem, como está escrito na Bíblia, né? Do jeito que eu estou indo para os céus, vocês vão me ver voltando, e aí eu vou levar a igreja. Então, eu não acredito que a igreja vai ficar fora da tribulação. Eu não acredito. Eu fui falar, gente, se vocês estão pensando que a gente vai ficar de fora, eu vou te dar uma notícia. A palavra não fala que a gente vai ficar de fora. Deus não poupou nenhuma geração. Não poupou nenhuma geração. Não vai ser a gente que vai ser poupado, vai ser levado e acabou. Não tá, a gente não tem respaldo bíblico para falar isso. Não tem respaldo bíblico. A gente tem respaldo bíblico para falar. Jesus Cristo vai voltar lá no soar da última trombeta, tá? Aqui está escrito. Então, a gente tem que aí ver tudo direitinho, ler direitinho, para a gente não cair em alguns enganos, em algumas ideologias que foram compradas e foram passadas e diante, e a gente acaba acreditando que isso vai acontecer. Eu já li a Bíblia várias vezes, estudei a Bíblia, me formei, inclusive, na Bíblia, e não encontrei isso. Não encontrei. Mas cada um é cada um segue o que cada um é livre para seguir o que quiser. Mas que todo mundo tem certeza é que Cristo um dia virá e vai levar os seus. Isso, nós vamos falar a mesma língua, né? Isso é para todos. E aqui Pedro aqui faz uma advertência bastante interessante em relação a isso, que deixa um certo refrigério na alma da gente. Calma, não se desespere. É como se fosse falar assim, Lu, o mundo vai acabar amanhã. O que você faria? Ai, meu Deus, eu me desesperaria, eu faria isso, faria aquilo. Não, se hoje fosse dia de gravação, eu vou estar aqui com o Robson gravando, né, Robson? Vai acabar o mundo amanhã, mas hoje tem gravação, vamos gravar. Né? Mesmo que a gente tiver certeza, a vida vai continuar normal. Normal. Não tem o que fazer. Não vai depender da gente em nada isso. Então, se é dia que você vai gravar, você vai gravar. Se você tem faculdade, vai à faculdade. Se é dia que você sai com sua esposa, vai sair com a sua esposa. Normal. Se é dia de ter aula, vamos ter aula. Vamos aprender até o último minuto, então, né? Vamos aproveitar até o último minuto. O certo seria a gente pensar dessa forma, não tacar pânico, não desesperar, não ficar aquela coisa tumultuada, desesperadora, né? É tanto que existe uma ciência, um grupo de pessoas, eu acho que é a ciência do sobrevivencialismo. Eles acreditam, né, que vai acontecer algo, né, algo cataclísmico, alguma coisa assim, que vai abalar também as estruturas da Terra, e que acredito que eles não devem acreditar, não devem ser cristão, não sei, não fui muito a fundo isso. Eu estudei porque tinha que estudar, mas eles preferem morar perto de rios, porque se acontecer algo no mundo, né, morar perto da água, perto de onde tem água, já é uma sobrevivência, né? Então são pessoas que estocam dentro de porões, alimentos que são, como é que fala? Eles não secam, não é que eles secam, desidratam o alimento, guardam aquele monte de alimentos, estoques de alimentos, aquelas máscaras, né, que se for um gás, né, que rodar aí o mundo inteiro, tem aquelas máscaras, né, que filtra aí 2, 3 vezes o ar, né, que cada um da família tem uma máscara dessa para sobreviver. Eu fico pensando, se realmente acontecer isso, destruir tudo, você vai viver nesse mundo sozinho para quê? Não é melhor ir junto? Você vai viver fazendo o quê? Tudo acabou? Você vai ficar, né, o alimento uma hora acaba também. Então, assim, a gente fica pensando, né, onde passa a cabeça do ser humano, né? Principalmente quando ela não tem Cristo, né? O desespero da pessoa. Porque geralmente, quando a pessoa tem medo do fim do mundo, algo está acontecendo espiritualmente com ela. Porque quando a gente está muito de bem com Cristo, está muito de bem com a vida, quando a gente tem Cristo no coração e a gente sabe que o nosso Redentor virá e vai levar a gente desse mundo, porque esse mundo é terrível, vai levar a gente desse mundo, a gente sente alegria no coração. Ai, Senhor, vem logo mesmo. Vem logo, porque esse mundo é terrível, a gente quer mesmo ficar perto do Senhor, a nossa alma anseia para voltar para o nosso Criador. Então, vamos ler aqui, para a gente não aumentar muito nossa conversa, vamos ler aqui o que Pedro fala. Eu vou ler um versículo bem curto, tá? Para não ficar realmente extenso, porque eu já falei demais. Então, olha, capítulo 4, versículo 7, alguns deveres dos crentes uns para com os outros, tá? Nós estamos falando dos crentes, das pessoas que professaram a sua fé em Jesus Cristo. Amém? Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Gente, se naquela época estava próximo, imagina agora, hein? Não querendo tacar pânico, né? Mas imagina agora. Se naquela época ele já falou, o fim está próximo, então hoje está mais próximo ainda. Sede, portanto, sede assim.
criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. É do tipo que eu falei agora, seja criteriosos e sóbrios, tenham calma. Não é para ficar desesperado, não é para ficar adivinhando, querendo adivinhar um dia, querendo fazer coisas absurdas. Sejam sóbrios, sejam calmos, não é, né, aquela coisa, né? Não é algo que a gente não esperava. O crente toda a vida soube disso, porque esse assombro, né, assustado, né, aquela pessoa, não, sejam criteriosos e sejam sóbrios, nada de loucura, nada de desespero, nada disso, seja sóbrio, o que Pedro fala, seja sóbrio, seja calmo. Bem das vossas orações, isso quer dizer, orem para o seu irmão, orem para os outros, orem para o perdão, para Deus liberar perdão, ora para o irmão estar com Deus, ora para o irmão estar realmente convertido, façam suas visitas, né? Seja uma pessoa assim, seja agradável, tenha paciência, porque tudo no fim para o crente, vai dar certo, a palavra fala que vai dar certo. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um com os outros. Mas o fim do mundo vai chegar, tá acabando? Mas Pedro fala, tende amor intenso uns com os outros. E a gente vive numa sociedade que ela é muito marcada pela violência, né? E hoje a gente não consegue ter uma quantidade muito grande de amigos, porque a gente sabe que até para arrumar amigo, mesmo no meio do evangélico, a gente também tem dificuldade, porque essas pessoas são todas diferentes, né? E a igreja não é um lugar de gente perfeita, né? Muito pelo contrário do que as pessoas pensam, né? A gente sempre fala assim, né? Quem é são não precisa de remédio. Então, assim, na igreja tem pessoas com vários tipos de problemas, né? E a gente tem que amar. Pedro dá esse conselho. Tende amor intenso um para com os outros. Ame sempre. Tenha paciência e tenha amor. Até porque amor é um dos mandamentos, né? Ame seu próximo, né? O fim de todas as coisas está chegando. Ame seu próximo. Ame seu irmão em Cristo. Ame a sua irmãzinha em Cristo. Ame. Por quê? O amor cobre uma multidão de pecados. O amor cobre. Imagina um cobertor. Essa palavra cobre no grego ela é como se fosse estender, esticar. É como se fosse algo esticado. Então, o amor cobre uma multidão de pecados. É como se fosse um cobertor imenso que o seu amor está cobrindo uma multidão, coisa linda, né? Uma multidão de pecados, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Compensa amar, hein? Compensa amar, né? Uma coroinha, uma pedrinha que você está colocando lá na sua coroa, né? Ame. Por quê? Porque cobre uma multidão de pecados, inclusive os seus, porque Jesus contempla tudo, inclusive o seu coração. Até porque o seu julgamento vai ser o seu coração, tá? As pessoas se preocupam muito com o que veste, com o que usa, com isso, mas o que vai ser julgado mesmo será o coração. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Ai, que palavra séria é essa, hein? Sede mutuamente hospitaleiro, receber bem as pessoas. Hospitaleiros é você receber bem as pessoas, sem murmuração. Você vai receber bem e você não vai ficar murmurando. Porque às vezes tem pessoas que vai fazer uma visita, às vezes ela vai visitar, ai meu Deus do céu, eu tenho que fazer uma visita para o irmãozinho, é tanta coisa que eu tenho que fazer hoje e eu tenho que ir lá visitar o irmãozinho. A palavra acabou de falar, tenha amor ao próximo. E aí você vai fazer uma visita reclamando. E aquele irmãozinho, às vezes, que vai receber a visita, vai receber a pessoa, já também está reclamando, mas eu vou ter que receber pessoa aqui que marcou a visita, eu vou ter que gastar com isso, eu vou ter que comprar isso, vou ter que fazer café, vou ter que fazer sala para aquelas pessoas. É sem murmuração. Deus não se agrada de um coração que murmura. A gente não pode ter murmuração. A gente tem que lembrar que nessa fase aqui, nessa época da história, a igreja era perseguida. Então, se tinha uma perseguição acontecendo numa região ali próxima uma região próxima ali, vamos falar qualquer igreja aí, qualquer em Laodiceia, sei lá, estava acontecendo uma perseguição cristã ali, o governo era romano, a gente tem que lembrar disso. E estava havendo perseguição já.
Então, aqueles crentes, aquelas pessoas convertidas, elas iam para outras cidades a procurar abrigo em casas de cristãos que podiam acolher a pessoa e a família. Por isso que Pedro fala aqui, sede mutuamente hospitaleiros, recebam esses irmãos que estão fugindo dessa perseguição que está acontecendo lá na cidade, na região, no vilarejo, na vila, em que eles estão morando. Então receba com hospitalidade, porque eles largaram tudo, largaram a casa, largaram tudo que eles tinham, fugiu para não negar Cristo. Para não negar Cristo. E eles precisam de uma pessoa para receber. Às vezes a pessoa vem, ela, a esposa, o marido, um filho. A gente não sabe, né? Mas a gente sabe que ela está fugindo de uma perseguição. Então ela está precisando de um lar para acolher, uma mão estendida. Acolhe o seu irmão em Cristo. Deixa ele ficar ali um tempo, organizar a vida dele, procurar um lugar para depois ele seguir a vida dele, né? Então aí fala, sede hospitaleiro e não murmure, porque esse irmãozinho está na sua casa. Deus tem motivo para ele estar ali na sua casa e com certeza Deus vai ver a sua hospitalidade e grande será o seu galardão, porque a palavra fala que grande será o galardão de quem dê águas para os meus profetas aqui nessa terra. Imagina você colocar na sua casa, você dar hospedagem para um profeta que você não sabe se é a pessoa que está fugindo é um profeta de Deus, a gente não sabe. Você já pensou que coisa mais linda será você conseguir colocar dentro da sua casa um profeta de Deus? É um privilégio, então a gente não pode murmurar. Mas agora tem o seguinte também que eu tenho que falar para vocês. Nessa época aqui, sempre teve aproveitadores, né? Por incrível que pareça, as pessoas sempre conseguem dar um jeito de tirar proveito da situação. E nesse caso aqui, tinha pessoas também que aproveitavam, que chegavam na casa das pessoas, os irmãozinhos, às vezes irmãozinhos simples, né? Acreditavam, né, em tudo. Aí eu tô fugindo de uma perseguição. Entrava na casa das pessoas, ficava lá 3, 4, 5, 6, 7 dias, 8 dias, um mês. Aí, né, dá muito gasto, a pessoa às vezes não consegue manter, a dificuldade, né, é para todos ali, né. Então, tem um documento, né, que é um documento apócrifo, na verdade, né. Fala que é dos 12 apóstolos, mas na verdade é um documento apócrifo, que se chama Didaquê. Esse documento. E uma das leis, vamos dizer aqui, das regras, das normas desse Didaquê, é que quando uma pessoa recebesse uma pessoa que veio de fora por conta da perseguição, ela recebesse a pessoa em casa, ela podia receber a pessoa e a pessoa podia ficar lá, né, hospedada naquela casa por 3 dias. 3 dias. Depois de 3 dias, podia dispensar a pessoa, porque era falso profeta. Era a pessoa que já estava aproveitando da bondade do irmãozinho para ficar ali na casa, para comer, para beber, para desfrutar daquela coisa. Olha só, né? Já havia gente nessa época aqui, então isso é uma coisa, né? O ser humano gosta de dar um despertinho, né? E aproveitava dos irmãozinhos ali, né? Queria ficar, e aí fica difícil mesmo para a família, né? Então aí surgiu aí esse documento, e aí 3 dias. 3 dias dá bem para você se organizar. Depois de 3 dias, pode dispensar esse profeta que está aí, porque é falso profeta. Porque a pessoa, ela chega na hora, porque eu estou fugindo, mas é rapidinho, alimenta a minha família, me dá isso que eu estou precisando e já vou embora atrás do meu sustento, atrás de providenciar algo para eu me sustentar, para eu não aproveitar do meu irmão. Porque o amor ao próximo também pede que a gente não aproveite da bondade do nosso irmãozinho. Amém, meus amados? Então, não tenha medo do fim. A palavra fala, olha, o fim está próximo, né? Está próximo. Sede, portanto, criteriosos, sóbrios, a bem de vossas orações. Acima de tudo, tende amor intenso um para os outros. Você vê que não fala de nada de desespero. Saia correndo, nada disso. Pedro fala, não tem nada a ver com isso. Tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecado. Que palavra calma. Não tem desespero, é uma palavra extremamente calma. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmurações. E encerra esse assunto aqui. É lógico que continua depois, mas eu vou parar aqui. Você veja que a coisa é muito simples, irmãos, não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Você tem Cristo no seu coração? A gente não tem que ter medo disso. Na verdade, o crente, quando a pessoa é crente, desde que ela nasce num lar cristão
ou se ela se converte depois, que foi o meu caso, eu me converti bem depois. Eu não nasci num lar cristão, assim, eu nasci num lar católico, é um lar cristão também, mas eu não segui a religião. Eu me entreguei mesmo quando eu me converti ao evangelho. Aí eu realmente me senti cristã, porque falar que é cristão, mas não praticar, né, não é cristão, né? Então eu me tornei cristã quando eu realmente me converti. E tem gente que fala que tem pessoas que é convertida e tem pessoas que é convencida, né? Que estão dentro da igreja, mas realmente não é convertida. E a gente tem por aí mesmo, dentro da nossa igreja mesmo, em todas as igrejas existe, né? A pessoa fala que é convertida, mas no fundo ela não é convertida, não. Ela é convencida, né? Tem uma diferença muito grande nisso. Mas a gente é preparado para esse dia. Nós somos preparados, não é algo escondido, algo que ninguém... Não, a gente fala com uma naturalidade tremenda. O fim vai chegar. Nós não vamos ficar aqui para semente, nem a gente quer, né? O fim vai chegar, uma hora chega, né? A gente sabe que o mundo não vai ser igual eternamente como é hoje, né? As estruturas vão tudo mudar, Jesus vai vir e vai levar a sua igreja. E a gente não tem que ter desespero nenhum por conta disso. Na verdade, essa vinda de Cristo vai ser a nossa alegria, a nossa redenção, é o nosso encontro com o nosso Criador. E isso é motivo de muita alegria, isso é motivo de trazer paz no nosso coração, não desespero. Meu Deus, meu filho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não precisa disso, não precisa de desespero. Tenha calma, ame seu próximo, seja hospitaleiro, não murmure. Amém, meus amados? Que essa palavra venha entrar no coração de vocês. Acalmem aí quem pensa sobre isso e se desespera. A palavra fala para a gente não ter medo por causa disso, não ficar desesperado, seja sóbrios, continue orando, faça o que você ia fazer. A gente não sabe o dia, continue a vida. Por isso que a palavra fala que a gente tem que viver o dia como se fosse o último, porque o dia de amanhã não nos pertence. Então, viva de maneira sóbria, amável, sem murmurações, hospitaleiro e sirva a Deus até o fim. Amém? Que esse dia não é para ter medo, não vai te causar um medo. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.